Aviso: o conteúdo exibido nesse vídeo é exclusivamente educacional e a utilização das coisas apresentadas aqui é de sua inteira responsabilidade. Bom dia, boa noite, boa tarde, não sei qual horário que você está vendo esse vídeo. Essa semana eu fiz um vídeo ensinando como proteger os seus arquivos utilizando criptografia. Criei uma playlist, na verdade, né? E essa semana eu iniciei fazendo um vídeo ensinando a como fazer isso no Linux, que é o sistema operacional que eu uso, então eu optei por começar por ele. Bastante gente pediu e hoje eu estou fazendo aqui, mostrando no Microsoft Windows 10 como fazer essa encriptação de disco inteiro para proteger os seus arquivos e tudo que está dentro do seu sistema, né? Aqui, antes de iniciar, eu só quero deixar um aviso para que você faça backup dos seus arquivos, já que provavelmente, como você está assistindo esse vídeo, talvez você não tenha tanta experiência com isso. Então, para evitar a perda de arquivos, é importante que você faça um backup dos seus arquivos. Deixar apenas aqui um parênteses. Mais tarde eu vou ensinar como você limpar um HD externo, um pendrive, um HD que seja, de forma que seja impossível recuperar os arquivos, tá? Porque muita gente pode perguntar, vou salvar meus arquivos no meu computador criptografado, porém o backup estava no meu HD externo e o que me garante que alguém não vai conseguir recuperar o backup. Então, para evitar isso, eu te ensino mais tarde nessa mesma playlist aqui um vídeo extra, um bônus, como você faz para formatar o seu HD de forma que ninguém consiga recuperar nada que teve aí dentro um dia, tá? Além disso, quero deixar claro aqui que a criptografia ela exige um pouco mais da tua máquina para poder iniciar o sistema operacional. Porém, essa degradação no desempenho ela só é notada no início, na inicialização do computador. Sendo que depois de iniciado, a performance do computador não tem lá não é tão afetada assim, né? Bom, dito isso, eu estou aqui utilizando o Windows 10. Vamos ver a versão dele. Versão 20.04 de 64 bits. E além disso, eu estou utilizando o VeraCrypt. Vamos ver a versão dele aqui. Versão 1.24 update 7. Na data que eu estou gravando esse vídeo, era a versão mais atual disponível no site. Inclusive, vou deixar o site para download na descrição do vídeo aqui, tá? Só para contextualizar assim, a história do VeraCrypt, ele começou a surgir ali em meados de 2013, quando seu antecessor TrueCrypt foi descontinuado. O TrueCrypt teve bastante espaço na mídia, inclusive aqui no Brasil, quando algumas figuras públicas presas por corrupção tiveram equipamentos apreendidos, onde foi impossível as autoridades acessarem os arquivos, pois estavam criptografadas com TrueCrypt. O VeraCrypt ele veio depois, porém ele herdou boa parte do código-fonte do TrueCrypt e muitas funcionalidades do TrueCrypt, e teve outras funcionalidades novas adicionadas. Então é como se fosse, entre aspas, um TrueCrypt melhorado, tá? Mas vamos ao que interessa, né? Ele já está instalado aqui na máquina, não quis perder muito mais tempo mostrando a instalação, porque ela é simples. Você vai baixar o instalador, vai executar ele, é next, 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 finish, está instalado e pronto. Não tem nenhum segredo. Quando você abrir o programa, a apresentação inicial dele vai ser essa, a tela inicial, e você vai... A intenção aqui é a gente encriptar o HD inteiro onde está instalado o sistema operacional. Para isso, você vai precisar vir aqui em Create Volume. Deixa eu só confirmar aqui se essa versão ela tem o idioma em português.
Tá aqui, português do Brasil. Beleza. Facilitou bastante. Criar volume. Aqui a gente tem 3 opções. A primeira, a gente cria uma pasta, entre aspas, assim, criptografada, onde você vai jogar os seus arquivos dentro para serem protegidos. Ele não criptografa o HD, nem a partição inteira. Ele só cria uma pasta criptografada. A segunda, ela vai criptografar uma partição que não tenha o sistema operacional instalado. Ou seja, você tem o teu HD particionado, disco C está o sistema, disco D está os teus arquivos. Essa segunda opção seria a opção ideal para criptografar apenas os seus arquivos. No nosso caso, a gente quer uma segurança aprimorada, a gente vai escolher a terceira opção, onde tem encripta o disco inteiro, sem deixar nenhum espaço de fora, tá? Provavelmente o único espaço que vai ficar de fora vai ser o bootloader, que é o espaço onde fica o sistema de inicialização do disco, que esse espaço ele precisa estar desencriptado, porém no bootloader não vai ter informação nenhuma pessoal sua, apenas o próprio VeraCrypt vai estar rodando lá para poder você fazer a autenticação e acessar os seus arquivos. A gente vai avançar. O tipo de criptografia, aqui basicamente te explicando a diferença do normal para o oculto. Naquelas 2 primeiras opções, arquivo e partição, que a gente viu na tela anterior, você teria sentido você usar o oculto. Por quê? O oculto, ele cria uma pasta ou uma partição oculta, onde ela não vai aparecer no sistema, não vai nem aparecer como bloqueada, como criptografada, nada, ela simplesmente não vai aparecer. E aí, para você acessar ela, você tem que executar um procedimento para poder montar ela no sistema. Qual o intuito disso? Um exemplo, você teve o teu equipamento subtraído e está sofrendo extorsão ou ameaça, alguma coisa. Se a pessoa não souber da existência daquele volume, ela não vai ter algum motivo pelo qual praticar essa extorsão, essa ameaça. Ela vai acessar o teu computador, vai ver que não tem nada demais, não vai ver o volume oculto e vai parar por ali a busca dela. Claro, a menos que ela seja um especialista no assunto, né? Então, essa opção oculto que ela faz isso. Ela cria um volume escondido, assim, por assim dizer. A gente não vai usar ela porque a gente vai encriptar o disco inteiro, então não teria sentido usar essa segunda opção aqui. Aqui você tem a opção de criptografar a partição de sistema do Windows. Essa opção, ela criptografa apenas ali a parte onde está o Windows e não o disco todo. E a gente vai utilizar essa segunda opção, que ela criptografa a unidade inteira sem deixar nada de fora. Claro, com exceção do bootloader, como eu expliquei anteriormente. Aqui ele está te dando um aviso que nessa opção podem existir partições de recuperação criadas pelo fabricante, etc. Que no caso o Windows 10 ele cria essa partição, acho que a partir do Windows Vista todos eles criam, e então fica uma partição oculta ali para recuperação do sistema, etc. E ele está avisando que provavelmente essa partição não vai poder ser usada caso você precise. Eu particularmente nunca precisei. Não sei se vocês vão precisar ou não, mas eu nunca precisei em todos esses anos que eu trabalho com TI. Então aqui eu vou concordar que mesmo assim eu quero prosseguir e boa. Boot único ou boot múltiplo? Boot múltiplo seria utilizado apenas por caso de você ter 2 versões do Windows diferentes, ou o Windows e mais uma outra versão, que não é o caso. Aqui a gente vai utilizar boot único mesmo. Nessa tela, a gente vai escolher a opção de criptografia. A primeira opção é o algoritmo que a gente vai utilizar. Por padrão, a gente vai utilizar o AES, mas aqui para baixo você tem inúmeras outras opções, tá? Basicamente, a diferença entre elas são as camadas de criptografia. Na primeira você tem uma camada só de criptografia, o que na maioria dos casos é suficiente.
Agora, se você quiser mais segurança e aceitar abrir mão do desempenho da sua máquina por isso, você pode escolher alguma das outras opções. Basicamente, o que vai mudar aqui é que você vai ter um volume criptografado dentro de outro volume com uma segunda criptografia diferente, e dependendo da opção que você escolher aqui, vai ter até 3 ou mais camadas de criptografia, todas elas diferentes. Então, cada vez que a pessoa que está tentando acessar os seus arquivos conseguir quebrar uma camada, ela vai dar de cara com uma outra camada criptografada. De acordo com a opção que você selecionar, vai ter aqui alguma descrição embaixo, e daí você vê qual que se enquadra mais à tua necessidade. Aqui eu vou utilizar o AES mesmo, padrão, com 256, tá? A gente vai utilizar dentro do padrão aqui. Vamos avançar. Aqui a gente vai criar uma senha. Essa senha, eu recomendo o seguinte, que você tenha uma senha de pelo menos 14 caracteres ou mais. E você não precisa criar uma senha que tenha asterisco, cifrão, arroba, todos esses caracteres especiais, uma letra maiúscula, uma minúscula, etc. Não tem necessidade disso. Esse padrão, ele surgiu alguns anos atrás, lá no início da informática. Ele foi criado por um funcionário do NIST, que é o Instituto Nacional de Padrões de Tecnologia dos Estados Unidos. Esse cara, ele criou esse padrão, que foi implementado pelo governo americano, pelas forças de segurança, etc., pela inteligência americana, e se espalhou pelo mundo todo, e todo mundo usa até hoje. Recentemente eu digo cerca de 5, 6 anos atrás, um pouco mais talvez, esse mesmo cara, ele veio ao público pedir desculpa porque ele falou que não tinha necessidade de toda essa complicação na hora de criar uma senha, que o que interfere, ou que gera mais dificuldade pro atacante que está tentando acessar os seus dados, é o comprimento da senha, e não a variação de caracteres que contém nela, né? Então, uma senha de 14 caracteres ou mais é suficientemente difícil de ser quebrada a ponto de fazer a pessoa desistir, tá? Então, aqui eu vou utilizar a senha 123, já que é apenas para fim de teste mesmo, de demonstração. Essas duas caixas aqui a gente não vai marcar, porque a gente não vai utilizar PIN, e a gente... Se você quiser ver a tua senha, você clica aqui para conferir se ela está certa, e beleza, você pode prosseguir. Ele vai me avisar que a senha é muito fraca, ok, eu concordo, vou prosseguir. Nessa caixa aqui, o sistema pede para você ficar movimentando a seta do teu mouse dentro desse retângulo aqui com esses símbolos. Ele usa isso para criar a chave criptográfica que vai proteger os teus dados, tá? Então você movimenta o teu mouse aqui até que aquela barrinha lá embaixo, que agora ficou verde, que ela esteja 100% completa. Beleza, completou a barrinha. Aqui a gente pode avançar. Aqui a gente avança também. Nessa parte, ele está criando um disco de recuperação. Disco de emergência. Basicamente, caso você tenha algum problema com o teu sistema e precise recuperar os teus arquivos, etc., esse disco ele vai te ajudar, tá? Com esse disco, juntamente da sua senha, porque sem a sua senha esse disco é inútil, ele não serve de nada, ele não vai facilitar para quem quer acessar os seus arquivos, nada demais. Ele vai servir apenas para recuperar os seus arquivos, e somente se tiver a tua senha. Sem a tua senha não serve de nada. Se você tiver um drive de CD e quiser gravar isso daqui, você vai avançar e vai seguir os procedimentos para gravação. No meu caso aqui, se você for gravar, você grava, guarda no lugar onde você não esqueça, etc. Ou se você quiser fazer igual eu e gerar uma imagem ISO apenas, você vai marcar essa checkbox aqui, porque você não vai gravar um CD para ele poder verificar o CD depois. Aqui é porque depois dessa etapa o VeraCrypt ele te obriga a inserir o CD no drive para ele ler o CD e ver que você gravou mesmo.
Então eu vou marcar isso aqui porque eu não quero fazer esse procedimento e eu vou avançar. Ele criou o disco de emergência, salvou aqui na pasta documentos, tá aqui, ó. É uma imagem ISO, isso daqui pode ser gravado em CD ou criado um pendrive, algo do tipo. Depois você decide o que você quer fazer e a gente vai avançar. Ele tá dando um aviso aqui, Ele avisou que se já houver um disco de emergência criado anteriormente, ele não vai poder ser usado para essa partição que a gente está criando agora, tá? Beleza, ok. Essa opção aqui, o que ele faz? Primeiro, antes de explicar essa opção, você tem que entender como que funciona a exclusão de um arquivo do HD. De forma resumida, a exclusão de um arquivo acontece da seguinte forma: você deleta um arquivo, manda para a lixeira. Quando você limpa a lixeira, o arquivo ele não some do teu HD. Ele permanece lá, porém marcado para não ser exibido ao usuário e para ser sobrescrito quando surgir a necessidade de um novo arquivo ocupar aquele espaço do HD. Quando você formata o disco, também não some de lá, continua lá o arquivo. Então, qual foi a forma que os fabricantes de software de segurança acharam para garantir que, após uma criptografia, ninguém fizesse uma varredura no disco e encontrasse esses arquivos sobrescritos lá? Eles deram essa opção aqui de você poder preencher o espaço vazio em disco que vai sobrar após a criptografia com milhões de arquivos aleatórios, que não tem nenhum conteúdo, nada, que vão servir exclusivamente para forçar que aquele arquivo que está lá marcado para ser sobrescrito, que ele seja de fato sobrescrito e suma fisicamente do teu disco. Então aqui, novamente, você tem níveis de segurança. Você faz um ciclo para gravar uma determinada quantidade de dados. Se você quiser ter certeza de que isso vai funcionar bem, você faz 2 ciclos, 7 ciclos. Enfim, quanto mais você escolher aqui, mais vai demorar. Se a gente escolher um ciclo aqui, eu acho que, dependendo do tamanho do teu disco, pode demorar algumas horas, tá? Aí vai depender do que você resolver escolher aqui, tá? Eu vou escolher nenhum, porque é apenas para demonstração e eu não quero que esse vídeo fique muito longo. Mas eu recomendo que você escolha o mais adequado à tua necessidade, tá? Vamos avançar. Aqui ele vai fazer um teste no sistema. Vai fazer um teste para... Tá, ele vai fazer um teste e vai instalar o bootloader, que é o carregador do sistema, que é a tela que vai te pedir a senha quando você ligar o teu computador, tá? Aqui a gente vai concordar, que a gente quer reiniciar a máquina. Beleza. Nessa tela aqui você também vai concordar. E agora é só aguardar a máquina ligar. Beleza. A máquina ligou e está pedindo aquela senha que você digitou, tá? Você vai digitar ela aqui, eu vou colocar 123, que foi a senha que eu coloquei, e ele vai te pedir um PIN. A gente não cadastrou PIN, então você deixa em branco e aperta Enter. Ela vai levar alguns minutos verificando essa senha antes de poder iniciar, tá? Vamos aguardar aqui. Vou dar um pause para o vídeo não ficar tão extenso, mas ela leva alguns minutos aqui, tá? Vocês podem aguardar aqui, depende da máquina de vocês, vai demorar mais ou menos. Beleza. Acabou de passar pela verificação e está iniciando o Windows. Assim que ele iniciar, o VeraCrypt vai rodar junto e para a gente poder finalizar essa instalação, tá? Participação especial do meu filho no fundo.
Beleza, quase iniciando a máquina. É agora, após esse início da máquina, que vai ser feita de fato a encriptação do disco, tá? Desculpa, a encriptação não. Vai ser feita aqueles processos para forçar a sobrescrição dos arquivos em disco. Vamos aguardar o VeraCrypt iniciar. Beleza. O pré-teste foi completado. Agora a gente vai encriptar o disco e fazer aquela parte da... Só você clicar em Encrypt, concordar, ele vai encriptar e fazer aquela parte da sobrescrição dos arquivos, né? Então, agora ele iniciou aqui, tá marcando 14 minutos, tá? Só para fins de comparação, eu tô com SSD e um disco sólido, né? E o volume dessa máquina aqui corresponde a 50 GB, tá? Então tá marcando 15 minutos aproximadamente. Dependendo do tamanho do seu disco e do desempenho dele, pode demorar mais ou menos. Vamos aguardar a conclusão para a gente voltar a gravação quando estiver perto do final aqui, tá? Para não ficar tão extenso o vídeo. Bom, ainda faltam 3 minutos para acabar. Assim que estiver próximo do final ali, eu vou voltar aqui o vídeo pra gente ver terminando juntos aqui, tá? Pra ver o que vai acontecer. Bom, quase terminando. Beleza. Finalizou. Agora vamos só esperar ele liberar ali os botões pra gente poder concluir também o processo. Ok. A partição do sistema foi criptografado com sucesso. Vamos finalizar. Agora, se a gente reiniciar o computador, a gente vai ser solicitado a digitar a senha antes de começar a carregar o Windows, tá? Vamos acompanhar isso. Beleza. Ligou a máquina, você tem que digitar a tua senha. O PIN a gente deixa em branco e aguarda ele verificar a senha. Essa verificação realmente vai ser a parte que vai demorar, tá? Após a realização dessa verificação de password, onde ele está desencriptando os teus arquivos também, aí você tem acesso ao sistema e o desempenho não é tão sentido assim, tá? Não é tão notado como nessa parte inicial. Como eu falei, aqui eu estou usando um disco de estado sólido, um SSD, e esse é o desempenho de um SSD. Acredito que um HD convencional pode ser que demore mais ou nem tanto também, né? Dependendo do tipo do HD. Aí vai variar de máquina para máquina. Vamos aguardar ele começar a carregar o sistema. Não deve demorar mais do que 2 ou 3 minutos. Não vou dar pausa no vídeo para vocês poderem acompanhar esse carregamento. Beleza. Sistema carregando normalmente.
Aqui o desempenho da máquina também é um pouco baixo, porque eu estou rodando ela numa máquina virtual, tá? Então eu aloquei para essa máquina 2 GB de memória, um processador simples e 50 GB de SSD. E é isso. Computador funcionando. Esse é o procedimento para você poder proteger as suas informações, tá? Certamente, executando esse procedimento, ninguém conseguirá ter acesso aos teus arquivos. Quando eu digo ninguém, é ninguém mesmo. A gente já teve casos aí de pessoas que as autoridades tiveram problemas, por exemplo, para acessar arquivos de computadores apreendidos, em casos de corrupção, etc., que ocorreram no Brasil e em outros países também. E no Brasil, um dos casos mais conhecidos foi de um banqueiro que teve o computador apreendido e o computador havia sido criptografado com o TrueCrypt, que é o antecessor do VeraCrypt, né? E foi enviado para as autoridades norte-americanas também, e lá também não houve sucesso no desbloqueio desses arquivos. Vale salientar aqui que foi utilizada exatamente não, mas porque foi o TrueCrypt, né? Mas foi utilizada praticamente a mesma ferramenta, né? O VeraCrypt é aí uma evolução do TrueCrypt, e ambas são ferramentas gratuitas e foi utilizado para criptografar esse dispositivo, né? Deixo aqui um comentário meu particular, né? O fato de esse vídeo estar sendo apresentado aqui não quer dizer que a gente endossa esse tipo de conduta ou que a gente contribui para que esses crimes sejam cometidos impunemente. O intuito do canal é exclusivamente educacional e para sanar a curiosidade das pessoas que querem saber como que é feito esse tipo de procedimento, e até poder levar a pessoas que necessitem, por exemplo, proteger o seu notebook contra roubo, alguma coisa que tenha informações sensíveis da sua empresa, como é o meu caso. Eu trabalho com infraestrutura e tenho muitas informações da empresa onde eu trabalho no meu notebook, então por isso eu uso dispositivos criptografados, notebook, celular, etc. O intuito desse vídeo é esse: é mostrar como isso é feito e possibilitar que pessoas que queiram utilizar isso para fins lícitos possam utilizar. Ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha sido claro o que eu passei aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem colocar nos comentários, tá? E a gente vai ter mais vídeos no canal ensinando como encriptar dispositivos USB como pendrives e HDs externos e também celulares, tá? Então, se você quiser receber esse conteúdo, se inscreve aí e acompanha a playlist sobre criptografia que é onde está sendo publicado esse vídeo, tá? Como eu falei anteriormente, eu vou publicar também um bônus ensinando como deletar permanentemente e de forma irrecuperável os arquivos do HD, tá? Especialmente para aquela situação do backup lá que eu mencionei. Não adianta nada você encriptar o teu dispositivo, sendo que você fez um backup em um HD não encriptado que pode ser recuperado. Então a gente vai corrigir isso daí também, beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.